Pessoal, dando prosseguimento às ferramentas da leitura de fluxo, então hoje eu vou abordar sobre as três últimas ferramentas que eu utilizo. Então, que são o Superdom, o Volume Price e a evolução no tempo. Eu acho que dá para colocar as três em um vídeo só, que vai dar para aproveitar bem o tempo aqui e falar sobre as funcionalidades delas e também mostrar aqui na prática. Então a primeira aqui é o Superdom, eu vou estar adicionando ela aqui, essa ferramenta aqui com uma cor verde e vermelha, eu vou clicar nela. Então ela vai estar aparecendo dessa forma. Qual que é a funcionalidade do Times in Trades? É praticamente duas funcionalidades, é colocar ordens de compra ou venda. Então eu utilizo o Superdom para estar colocando as minhas ordens. Então por muito tempo eu coloquei as ordens de compra ou venda diretamente no gráfico. Inclusive quando eu iniciei na leitura de fluxo eu tive uma certa resistência para usar o Superdom. Eu achava que não precisava, que somente o gráfico era suficiente. Porém o Superdom ele me dá uma precisão de preço onde eu vou estar colocando a minha ordem de compra ou venda. Eu percebia que no gráfico eu acabava perdendo alguns centavos, eu não conseguia colocar exatamente no preço que eu queria comprar ou vender. Então aqui no Superdom eu não tenho esse problema, porque eu consigo colocar exatamente no preço que eu quero comprar ou vender. Eu vou colocar um replay aqui que vai ficar mais fácil de visualizar o preço se movimentando. Eu vou colocar aqui um ativo qualquer, Banco do Brasil mesmo, no dia 16 de fevereiro. Eu vou adiantar um pouquinho aqui para ele sair do leilão. Vou colocar aqui perto de 10h40. Como eu acabei de colocar o Superdom aqui na tela, ele vai estar na configuração original. Então, para eu estar colocando as ordens de compra ou venda, eu preciso apertar a tecla Ctrl. E aí ele já aparece a opção para eu inserir essa ordem no gráfico. Então, eu vou estar colocando aqui a mercado mesmo. Então, veja lá que ele executou a compra no 41,61. E aí, para mim estar vendendo, eu também preciso apertar o Ctrl e colocar ali a minha ordem de venda. Eu posso configurar para não precisar apertar a tecla Ctrl. Então eu venho aqui em propriedades do livro. Aqui em execução eu posso colocar em One Click. E aí aqui ele já me dá a opção direta de inserir a ordem no gráfico, sem precisar apertar a tecla Ctrl. Eu particularmente utilizo dessa forma. Porém, se você achar mais seguro tá usando a tecla Ctrl, então você pode estar deixando lá na configuração original. Então essa é uma das funções do Superdom, é você enviar ordens de compra ou venda. E a outra função é você estar conseguindo enxergar a liquidez aqui no mercado. Então aqui você consegue ver as regiões de preço que tem maior volume de compra ou venda. Então olha lá no 45,50, você vê que tem uma quantidade grande de compras lá. E aqui no Superdom você também consegue estar configurando estratégias. Em grego, estratégia. Então eu já tenho algumas estratégias salvas aqui. Por exemplo, estratégia 2-para-1. Deixa eu colocar aqui 1000 ações. Então perceba que ele já tem uma ordem oco configurada. Eu vou colocar aqui para comprar. Eu vou dar um clique, vou comprar a mercado, 1000 ações a mercado. Perceba que ele já preenche o meu stop loss lá no 41,60. Então ele está dando 50 de prejuízo caso ele atinja o meu stop. E lá no 41,75 ele já está dando a minha saída. Então foi uma estratégia que eu configurei 2-para-1. Aqui você pode estar inserindo a estratégia que você achar melhor. Você pode estar configurando novas estratégias. E aqui do lado direito ele também já me mostra o retorno financeiro ou o prejuízo financeiro que eu tenho a partir do ponto que eu fiz a entrada. Então, vou colocar aqui em outra estratégia, vou colocar aqui scalp, por exemplo. Agora eu vou colocar uma na venda. Então aqui eu fiz a venda a mercado, perceba que ele já me dá um gain de R$40 para um prejuízo de 80. Então essa aí também é uma estratégia que
ele já está ali pré-configurado nas minhas configurações. Então a função do SuperDOM é essa, enviar ordens de compra ou venda e também me mostrar a liquidez, regiões que têm grande quantidade de ordens aguardando que sejam executadas na compra ou na venda. Eu coloquei Banco do Brasil, ela é uma ação um pouco mais líquida, mas aqui só para mostrar um exemplo, eu vou colocar aqui as ações da Graziotin, para vocês verem a diferença. Vou colocar aqui no replay, vou colocar já lá no meio-dia. Perceba que o replay ele já está rodando, porém aqui você não vê lotes na compra ou na venda. Ó, o primeiro lote que eu encontrei aqui foi lá no 28,53, uma quantidade de 100 ações. Então você tem compradores lá perto do 28,50 e o primeiro vendedor está lá no 29,88. Então veja a diferença de uma ação com baixíssima liquidez para ações do Banco do Brasil, que você tinha o preço um do lado do outro. Você tinha, por exemplo, 5.000 ações na compra no 28,80 e 5.000 ações na venda no 28,81. Então isso é a liquidez de cada ativo. Então isso é particular de cada ativo. Então eu vou tirar o SuperDOM aqui e vamos para a próxima ferramenta. A próxima ferramenta é o Volume at Price. Você pode estar vindo aqui então em ferramentas e tá clicando aqui nessa opção onde tem essas barrinhas verdes. Então eu clico nela e aí ela vai estar dessa forma aqui na tela. Deixa eu voltar lá para o Banco do Brasil. Então aqui o Volume at Price já com o replay rodando. A função do Volume at Price é mostrar a quantidade de lotes que foram trocados por cada região de preço. Então no Volume at Price eu consigo ver regiões onde tiveram grandes trocas de lotes. Então essas regiões a gente considera bastante importantes, podem ser regiões de defesa, regiões que segurem o preço. Então, por exemplo, eu tenho lá no 41,70, 281.400 lotes que foram trocados. Aqui as barrinhas verdes e vermelhas ele me mostra de quem veio a agressão, se foi do comprador ou do vendedor. Então, aqui mesmo no 41,70, eu percebo que a maior agressão veio do vendedor. Então perceba aqui essa barrinha verde, enquanto a vermelha aqui foi um pouco mais pequena. Então o que isso aqui me indica? Ele me mostra que quando o preço chegou lá no 41,70, alguém comprou bastante e teve defesa nessa região. Então ele teve uma absorção nessa região de preço. Então eu posso considerar isso daqui uma região de defesa. O Volume at Price não é uma ferramenta que eu utilizo tanto, como eu sempre estou olhando as outras ferramentas. Gosto bastante de estar utilizando ela quando eu não estava acompanhando determinado ativo. E aí eu entro nele, eu já dou uma olhada no Volume at Price para ver regiões onde tiveram grandes trocas de lotes. Então eu já considero que ali pode ser alguma região de possível defesa, posso estar olhando alguma entrada ali. Então é essa forma que eu utilizo o Volume at Price. E a função dele é basicamente essa. Então ele marca em cada região de preço, em cada centavo, a quantidade de lotes que foram trocados naquela região. Então sobre o Volume at Price é isso. E agora vamos para a última ferramenta, que é a evolução no tempo. Então a evolução no tempo, eu vou estar clicando aqui na ferramenta Times in Trades. Então ela é uma extensão da ferramenta Times in Trades. Então eu vou clicar nela aqui. E eu vou estar vindo aqui na última opção, evolução no tempo. E aí então ela vai estar dessa forma aqui. A função da evolução no tempo é basicamente mostrar os compradores e vendedores. Então ele me destaca ali os maiores compradores e os maiores vendedores do dia. Então a evolução no tempo ela me mostra quem comprou e quem vendeu dentro de um determinado período. Então eu posso estar escolhendo o período que eu vou estar olhando. Aqui só para exemplificar, então 5 minutos. Aqui nos últimos 5 minutos, então eu tive Ideal comprando. Ela comprou 25.200 ações, então
nesses 5 minutos, o preço médio dela está em 41,61. Eu tenho a XP vendida nesses últimos 5 minutos. Ela vendeu 45.600, agora 46.000 no 41,61. Mas eu também posso estar variando aqui o tempo gráfico. Então, por exemplo, colocar aqui 1 hora. Veja que já mudou. Então, nos últimos 60 minutos eu tive Scotiabank, comprou 142.700. O maior vendedor, Itaú, 213.600. Então, todos os negócios que ocorreram naquele período, ele vai estar aparecendo aqui na evolução no tempo. Eu particularmente sempre utilizo aqui na opção diário, como eu vou estar olhando todos os negócios que ocorreram no dia, eu sempre vou estar observando. E aí o que me interessa aqui na evolução no tempo? Eu sempre observo os maiores comprados, os 3 ou 4 maiores comprados ou os 3 ou 4 maiores vendidos do dia. Então eu sempre estou observando eles. Eu também sempre estou olhando aqui no gráfico se o comprador e o vendedor ele continua comprando. Então, por exemplo, aqui eu tive a seguinte situação. Olha essa Capital aqui que está em vermelho. Ele me mostra que ele comprou bastante aqui entre 10,10 e 10,20. Então, nesse período aqui, ela teve uma grande quantidade de compra. Porém, agora aqui ela estacionou. Então ela chegou até a vender um pouco. E agora aqui ela está estacionada. Então ela nem comprou e nem vendeu. Ela parou com a quantidade de ações que ela havia comprado. Olha o Itaú, o maior vendido do dia. A maior quantidade de ações que ele vendeu foi no início do dia. Então ele vendeu bastante bem no início, bem provável que tenha vendido boa parte no leilão. E aí vendeu até perto das 10,10. E aí depois disso ele estacionou, não comprou e nem vendeu mais. Ele ficou com uma linha estável aqui. Então essa é a função da evolução no tempo. Então ele vai me mostrar os comprados e os vendidos. E ele vai me mostrar o gráfico, se esse cara que comprou continua comprando, se ele parou, se ele inverteu, se ele estava vendido e aí virou comprado. Olha aqui a opção de gráfico, você tem algumas variações, você pode mostrar somente o gráfico, e aí ele tira a quantidade que cada corretora comprou ou vendeu. Você pode estar mostrando só a tabela, e aí ele some o gráfico e fica somente aparecendo as corretoras, a quantidade que elas compraram e venderam. Fica difícil acompanhar se eles continuam comprando e vendendo. Você tem a opção de mostrar os dois, que é a que eu utilizo, mostrar os dois. E também aqui, por último, mostrar a legenda. Então a legenda aqui ela é interessante, porque ele vai me dar aqui os 3 maiores comprados e os 3 maiores vendidos do dia. E aí eu posso passar o mouse aqui, veja que ele já destaca a Capital lá em laranjado. Veja que ele já destacou. Ó, Bradesco. Na hora que eu passo a linha, ele já me mostra lá quem que é o Bradesco ali no gráfico. O BS. Aquela linha roxa lá em cima. Então eu sempre utilizo dessa forma. Eu deixo ele mostrando o gráfico, também mostrando a tabela e também mostrando a legenda. Bem, então no vídeo de hoje era isso. Essas foram as 3 últimas ferramentas que eu gostaria de apresentar, que eu utilizo na leitura de fluxo. No próximo vídeo eu vou estar falando sobre como montar a tela, como eu monto a minha tela. Então espero que o conteúdo tenha ajudado vocês de alguma forma. Dúvidas, críticas, sugestões, deixe nos comentários. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o like, valeu, um abraço, até a próxima.